Olá, bom dia, crianças, tudo bem? Hoje é o nosso 26º dia de devocional, crianças. O primeiro devocional desse novo ano, crianças, e hoje eu tinha que falar com vocês um pouquinho sobre o tempo. Lá no livro de Eclesiastes 3, a palavra fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo de morrer, há tempo de nascer, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar crianças, há tempo de plantar, há tempo de colher e por aí vai. Mas, crianças, hoje eu tinha que deixar um exemplo de um momento que o tempo passou e as promessas se cumpriram na vida de uma pessoa. Olha só, vocês conhecem Samuel, era um profeta de Deus. Chegou um momento, um tempo na vida dele que ele envelheceu. Só que naquele momento, Deus ele era o rei sobre Israel. Então o que acontecia, crianças? As pessoas precisavam de direções, certo? Eles iam até o Samuel e Samuel orava a Deus, pedia direção e Deus devolvia a direção para o povo e Samuel repassava para o povo, certo? E sempre acontecia isso. Só que chegou um determinado momento, crianças, que o povo não queria mais Deus como rei, porque Samuel já havia envelhecido. E eles pediram para Samuel ungir um rei. Uma pessoa que a partir daquele momento ia liderar eles, crianças. Samuel ficou triste ouvindo aquilo, foi até Deus, orou, e Deus falou assim para ele: Samuel, não fique triste, porque o povo não rejeitou você. O povo rejeitou a mim, eles não querem mais eu como rei na vida deles, eles querem uma pessoa, um homem, então você vai ungir. Aí, criança, Samuel foi lá e ungiu Saul com um vaso de barro. Olha só, crianças, escolha do homem. Vocês sabem que Saul, ele começou bem, porém ele começou a desobedecer a Deus. Acabou que no final da vida dele ele já nem se lembrava mais de Deus, crianças. Só que nesse caminho, Deus viu que as coisas não estavam indo bem. E aí, crianças, que Deus procurou na terra um homem segundo o coração dele para reinar no lugar de Saul. Deus tinha um escolhido também, só que as pessoas não tinham perguntado para ele. E aí, crianças, que Deus escolheu Davi. Davi era um menino, ele estava lá cuidando das ovelhas do pai dele. Ele era um filho rejeitado, porque ele era um filho fora daquele casamento. E aí, crianças, que os irmãos dele maltratavam muito ele. Só que, crianças, Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé, que era pai de Davi, ungir um rei. Aí chegou lá, crianças, Jessé tirou todos os filhos dele para mostrar para o profeta quais eram os filhos e que entre eles já seria o filho ungido a rei de Israel. Porém, crianças, Jessé mostrou todos menos Davi. E aí o Senhor falou assim para Samuel: não, nenhum desses é o rei. Pode chamar porque tem mais filho. E aí Jessé teve que confessar que Davi era um filho também, só que fora do casamento. E quando ele entrou, crianças, Deus falou assim para Samuel: ei, não atenta para a aparência, porque o homem vê por fora, mas eu vejo por dentro. Por que Deus falou isso, crianças? Porque todos os outros irmãos de Davi eram maiores, mais fortes, mais bonitos, de certo estavam limpinhos, bem vestidos. E Davi, ele estava cuidando de ovelha, ele estava lá no campo, de certo ele já não estava tão limpinho, ele não tinha aparência também de rei, crianças. Então, Deus falou para ele não atentar para o que ele estava vendo, e sim para o que Deus estava falando para ele, crianças. Ele ungiu Davi, crianças, e vocês sabem que Davi foi reinar muitos anos depois. Muitos anos depois, crianças, ele passou por um processo. E todos nós passamos por um processo. Deus treinou ele, Deus preparou ele, até que surgiu a primeira oportunidade de Davi, crianças. Como que ele iria sentar no trono como rei se ele não era nem filho de Saul, certo?
não tinha parentesco nenhum de Saul, e Saul tinha filhos, inclusive. Tinha Jonathan. Então, crianças, não tinha como ele ser rei, sendo que todas as possibilidades já eram preenchidas. Mas Deus criou uma possibilidade, crianças. Saul falou assim, olha, o gigante estava afrontando Israel, sabe o Golias? Ele estava lá afrontando Israel 40 dias, crianças, e não tinha um guerreiro de Saul que quis enfrentar o Golias. E aí chegou Davi, que estava lá indo entregar comida, indo entregar queijo para os seus irmãos, e descobriu que aquele incircunciso, o Golias, o gigante, estava afrontando Israel. E aí ele já chegou brabo, falando assim, ó, quem é esse incircunciso que está afrontando aí o meu Deus? Crianças, e aí surgiu a oportunidade. Saul falou assim, olha, aquele que matar, aquele que venceu o gigante, eu vou dar minha filha como esposa. Olha a oportunidade, crianças, de Davi ser rei. Claro que casando com a filha do rei. Crianças, Davi não pensou duas vezes. Ele tinha as pedrinhas dele, a funda, que era aquele estilingue em que ele jogou a pedra, e ele aproveitou a oportunidade, crianças. E com uma pedrinha só, ele falou que ele iria contra aquele gigante na força do Senhor dos Exércitos. E ele venceu, crianças. Venceu aquele gigante. Naquele momento, aquela oportunidade, ele tomou posse daquela oportunidade, apesar de não ter sido fácil o tempo também, até ele se tornar rei. Mas aquela foi a oportunidade. Então, hoje a tia encerra por aqui, mas a tia deseja que vocês olhem esse novo ano como uma nova oportunidade de Deus para a nossa vida. Deus tem oportunidades escondidas dentro de grande desafio, criança. Olha só, Deus, ele tem grandes oportunidades escondidas em grandes desafios também, certo? Então, que Deus abençoe vocês. A tia ama muito vocês e até amanhã, certo? Tchau, crianças!